Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Acesso 365, o seu mergulho diário na Palavra de Deus. Isso aí. É hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Que legal. No nosso episódio número 14. 14, hein? A gente vai desvendar as Escrituras em Mateus, capítulos 16 e 17, e Gênesis 24. Preparados para essa jornada. Preparadíssimo. E sabe, Eu adoro essa animação. o que me fascina na leitura de hoje é como ela nos leva a essa busca profunda pela orientação de Deus. E a entender de verdade a vontade dele para as nossas vidas. Totalmente. É como se a gente estivesse abrindo um mapa antigo, cheio de segredos e ensinamentos. Que legal. E em Gênesis 24, a gente vê essa busca na prática. O servo de Abraão, em uma missão super importante, encontrar uma esposa para Isaac. E ele busca a direção divina em cada passo. Sim. Me impressiona como a oração e o reconhecimento da mão de Deus são o norte para ele. É incrível como essa história se conecta com o Evangelho de Mateus. Lá em Mateus 16 e 17, Jesus revela a sua identidade, a sua missão para os discípulos. E isso nos leva a uma pergunta crucial que ecoa até hoje. Qual? Quem é Jesus para cada um de nós? Uma pergunta poderosa. E por falar em perguntas poderosas, você viu os comentários e reflexões que a gente tem sobre esses capítulos em Você Tem Acesso. Vi com certeza. Tem cada ponto que nos faz pensar profundamente. Sim. E um que me chamou a atenção foi sobre discernir os tempos. Em Mateus 16:3-4, Jesus fala sobre observar os sinais, tanto os físicos, como o céu vermelho da tempestade, quanto os espirituais. É um alerta para estarmos atentos e preparados, não acha? Sem dúvida. É como se Jesus dissesse, gente, abram os olhos. As coisas estão acontecendo ao seu redor, vocês precisam estar prontos. E logo em seguida, ele questiona os discípulos sobre a fé deles preocupados com a falta de pão. É verdade. É um lembrete poderoso para confiarmos na provisão de Deus, Sim. na abundância dele. Exato. Lembrar dos milagres do passado, da multiplicação dos pães e peixes, nos fortalece para enfrentar os desafios do presente. Sim. É como se Jesus dissesse, eu já cuidei de vocês antes e vou continuar cuidando, confiam em mim. E essa confiança, essa fé genuína, é o que nos leva a entender quem Jesus é de verdade. Em Mateus 16:15, ele faz a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Sim. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta precisa vir de uma revelação divina, não é mesmo? Com certeza. Não é algo que a gente deduz sozinho ou aprende por aí. Não. É Deus quem revela ao nosso coração quem Jesus é. É como uma chave que abre a porta para a verdade. E essa revelação pode vir de várias formas. Sim, Através da leitura, da palavra, da oração, do testemunho de outros cristãos. É como se a gente estivesse sintonizando na frequência de Deus, abrindo espaço para que ele fale conosco. E essa verdade, essa revelação de quem Jesus é, nos impacta profundamente. E a gente vê isso na reação de Pedro quando Jesus fala sobre o seu sofrimento, lá em Mateus 16:21-23. Sim. Pedro tenta impedi-lo e Jesus o repreende, dizendo, para trás de mim, Satanás. É um momento forte, né? Mostra que às vezes a nossa lógica humana, nosso desejo de evitar a dor, se choca com os planos de Deus. Aceitar o sacrifício de Jesus, entender a necessidade da sua morte e ressurreição pode ser desafiador para nossa mente limitada. Mas é aí que entra a fé. Exatamente. E essa fé nos leva a um caminho radical. Sim. O caminho do discipulado. Em Mateus 16:24, Jesus nos convida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que convite poderoso e ao mesmo tempo desafiador. O que você acha disso? Eu acho que é um convite à liberdade. A gente se liberta do egoísmo, das vontades próprias e encontra a verdadeira vida em Cristo. E essa renúncia não é em vão. Em 2 Coríntios 5:15 lemos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida ganha um novo sentido, um novo propósito. Totalmente. É como se a gente fizesse um upgrade de sistema operacional, sabe? Que legal. Do modo ego para o modo Cristo. Pô, gostei. E esse modo Cristo nos leva a uma esperança que transcende essa vida terrena. Em Mateus 16:27-28 e 17:1-2, Jesus fala sobre a sua volta em glória, sobre a vida eterna, sobre o seu reino. Sim. É a certeza de que essa caminhada tem um destino glorioso. E falando em destino, você se lembra do episódio da transfiguração de Jesus no monte? Sim. Pedro, Tiago e João presenciam aquele momento extraordinário. E Pedro, empolgado, sugere construir 3 tendas. Uma para elas duas,
Uma para Moisés e uma para Elias. É verdade. O que você acha da reação dele? Acho que é bem humana, né? A gente se apega às experiências extraordinárias, quer prolongá-las. Mas esse episódio nos ensina algo importante. O quê? É preciso ter cuidado para não buscarmos apenas experiências emocionais, em detrimento de um relacionamento genuíno com Deus. Concordo. É como se a gente priorizasse o show de fogos de artifício e esquecesse do relacionamento que está por trás da festa. E esse relacionamento se constrói na constância, na fé que move montanhas, como Jesus ensina em Mateus 17,20. E essa fé, para ser autêntica, precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A gente vê isso em Mateus 17,27, quando Jesus pede a Pedro para pescar um peixe e usar o dinheiro da boca do peixe para pagar o imposto do templo. É Deus nos guiando de forma inusitada para cumprirmos seus propósitos. E essa história me faz lembrar da leitura em Gênesis 24. O servo de Abraão buscando uma esposa para Isaac. E sendo guiado por Deus em cada detalhe. Sim. É a obediência, a confiança, que nos leva a tomar decisões sábias e a experimentar a fidelidade de Deus. Exatamente. E essa história também destaca a importância de seguirmos os planos de Deus mesmo quando não os entendemos completamente. Rebeca aceitou ir com o servo sem hesitar. Sim. Confiando na direção divina. Sim. E essa obediência a levou uma vida de bênçãos e realizações. Que legal. E por falar em bênçãos, no versículo 67 de Gênesis 24, a gente vê o desfecho dessa história. Isaac encontra Rebeca, se casa com ela e a ama. É lindo como Deus age em cada detalhe, trazendo consolo e alegria em meio às perdas e dificuldades. É verdade. É a demonstração do amor e cuidado de Deus, sempre presente em nossas vidas. E por falar em amor, vamos mergulhar um pouco mais nesse tema. Quem é Jesus para você? Sim. A gente tem um material incrível em Você Tem Acesso, que explora essa questão de forma profunda, com base em Mateus, o 16,13-16. É mesmo. Esse texto nos coloca frente a frente com a pergunta mais importante da vida. E essa resposta, como o material destaca, vai muito além de opiniões ou a crenças populares. É sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus, sobre conhecê-lo de verdade. É como ter um amigo. Alguém com quem a gente conversa, compartilha alegrias e tristezas, busca conselhos. Mas para isso é preciso conhecê-lo profundamente. E esse conhecimento, como já vimos só, é possível através de uma revelação divina. Exato. É Deus quem nos revela quem Jesus é. E essa revelação nos leva a entender sua dupla natureza. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. É que a gente encontra em 1 João 5,20 e 1 Timóteo 2,5. É a união perfeita entre o divino e o humano que nos permite ter acesso a Deus e experimentar a sua salvação. E essa salvação se manifesta de forma plena na igreja do qual Jesus é o dono. Sim. Em Efésios 2,19 e 22, a gente vê a igreja como a casa de Deus edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra da esquina. É uma imagem poderosa da união entre Cristo e a sua igreja. E essa união nos leva a entender que a Bíblia, em sua totalidade, aponta para Jesus. Em João 5,39 e 40, Jesus diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, as Escrituras revelam quem Jesus é e o que ele fez por nós. E o ponto central dessa revelação é o Evangelho. Sim. A boa nova da salvação através da fé em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 4,36, a gente encontra essa mensagem de forma clara. O Evangelho precisa ser revelado em nossos corações para que a luz da glória de Cristo brilhe em nós. É a compreensão do amor de Deus se manifestando na morte e ressurreição de Jesus, para nos salvar dos nossos pecados. E essa salvação nos transforma em discípulos de Cristo, impulsionando-nos a viver como ele viveu. Em Mateus 16,24, Jesus nos convida a renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. É um chamado a viver uma vida de entrega e sacrifício por amor a Gori. E o paliro, ele colocando em primeiro lugar em tudo. E essa vida de discipulado nos leva a experimentar a vida de Cristo em nós. Como lemos em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É deixar que Cristo vive em nós e através de nós. É permitir que seus valores, seus ensinamentos, seu amor transformem as nossas vidas. E essa transformação nos conduz à esperança da vida eterna. Como vemos em 2 Timóteo 4,78 e 1 João 2,24-25. A promessa de um futuro glorioso com Deus livre do sofrimento e da morte, a certeza de que a nossa caminhada com Cristo não termina aqui, mas se estende por toda a eternidade. Que jornada incrível, né? É inspirador ver como as Escrituras nos guiam à compreensão mais profunda de quem Jesus é e do que significa viver para Ele. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Essa conversa nos inspirou a olhar para as nossas próprias vidas e nos perguntar:
Quem é Jesus para mim? Esperamos que sim. Essa é a pergunta mais importante que a gente pode fazer. E para te ajudar nessa busca, em Você Tem Acesso, você encontra um plano de leitura bíblica anual para te ajudar a mergulhar nas Escrituras. Legal. E reflexões sobre cada capítulo da Bíblia. Bacana. E para te inspirar ainda mais, confira os vídeos do nosso canal no YouTube com devocionais e reflexões bíblicas diárias. Lá você encontra mensagens inspiradoras para fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E sabe, falando em Você Tem Acesso, tem um ponto que me chamou a atenção no material sobre quem é Jesus para você. Ele fala sobre a importância de não confundirmos a busca por experiências espirituais com a verdadeira intimidade com Deus. É verdade, é fácil se deixar levar pela emoção do momento buscando sinais ou milagres. Mas a verdadeira intimidade com Deus se constrói no dia a dia, na constância da oração, da leitura, da palavra, da obediência aos seus mandamentos. É como um relacionamento precisa de cuidado e atenção. E essa obediência às vezes pode nos levar para lugares e situações inesperadas, né? Como vemos em Mateus 17,27, quando Jesus orienta Pedro a pescar um peixe e usar o dinheiro encontrado na boca do peixe para pagar o imposto do templo. Quem imaginaria? Pois é um exemplo de como Deus pode usar as circunstâncias mais inusitadas para cumprir seus propósitos. É preciso estarmos sensíveis à sua voz, dispostos a segui-lo mesmo quando não entendemos completamente os planos. Direante. Aí entra a confiança. Confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem confusas ou difíceis é a chave para experimentarmos a sua fidelidade e vivermos uma vida de vitória. E essa confiança nos leva a viver com esperança, com a certeza de que mesmo em meio às dificuldades, Deus está no controle e cuida de nós. Exato. E por falar em esperança, tem parte no material de Você Tem Acesso, que fala sobre a história de Rebeca e Isaac, que me tocou bastante. Ah, sim. É uma história linda, que ilustração de Deus na vida daqueles que confiam em seus planos. Lembra que o texto diz: não há como ler este capítulo e não recordar de que os amigos do noivo vão em busca da noiva do cordeiro. E continua: e mesmo sem termos visto o noivo, nós o amamos e dizemos com a maior alegria de nossas vidas: sim, eu quero ir ao encontro de Jesus. Que declaração poderosa. É a resposta de um coração que ama Jesus e anseia por estar com ele. É a fé que nos impulsiona, que nos enche de alegria mesmo sem termos visto o noivo face a face. E para ilustrar essa esperança, o material usa o texto de 1 Pedro 1,8,9, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É a certeza de que nossa fé em Cristo nos conduz à salvação e a um futuro glorioso ao seu lado. E aí, pessoal, o que acharam do nosso mergulho na palavra de Deus hoje? Esperamos que tenham sido tocados e inspirados por essas reflexões, lembrando que vocês podem encontrar o plano de leitura bíblica anual, as reflexões sobre cada capítulo da Bíblia e os vídeos com devocionais e reflexões bíblicas diários no site Você Tem Acesso e no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso.